Olá, olá pessoal, aqui é o Ronaldo Ricchieri, direto do canal Ligeiro Smart. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando como fazer a integração do Ligeiro ou do OTRS Community através da utilização do Ligeiro Easy Connector, que é um conector que nós criamos para facilitar a integração entre Ligeiro e outras ferramentas. Beleza, vamos lá? Para começar, eu vou subir um container de OTRS 6 Community, porque aí o exemplo vai funcionar tanto para o OTRS 6 quanto também para o Ligeiro Smart, ok? Então eu estou aqui na página da nossa imagem OTRS Easy, é uma imagem que já vem com o MySQL instalado e facilita um pouco a nossa vida para fazer esse tipo de teste. Eu vou copiar o comando aqui de execução, vou fazer algumas modificações, ok? Porque eu na verdade não vou querer utilizar a versão 6.0.5, vou pegar a última estável que temos no repositório. Também não vou criar esse mapeamento aqui de volumes para o MySQL para aplicação. Vou mudar o nome também do container para Ligeiro Easy Connector e vou colocar aqui "-d" para ele rodar detached, né, para ele não exibir o bash, né, o shell desse container de imediato. Vou mandar executar. Se você tem Windows Pro, você também pode rodar esse container, né? O Docker funciona também muito bem no Windows 10 Pro, por exemplo. Eu utilizo aqui no caso Mint, mas ok, pode ser qualquer distribuição. Windows Home eu acho que não funciona, eu tentei já executar, mas não rola legal. Nesse momento nosso container está subindo, vamos dar uma olhada aqui para ver como é que está o andamento com o Docker Logs. E está subindo o banco de dados nesse momento. Para quem não viu, a gente tem no nosso blog alguns posts sobre Docker bem interessantes, os primeiros passos ali, para quem está começando. E tá aí, já está executando. Vamos dar uma olhada aqui, vou acessar no endereço local host. O primeiro acesso demora um pouquinho, porque o OTRS, que é a base do Ligeiro, ele começa a criar alguns arquivos de cache de CSS, de JavaScript, e aí você acessa com root@localhost, a senha padrão, se eu não me engano é Ligeiro, está aqui Ligeiro, vamos lá. E o primeiro acesso do root também demora um pouquinho, porque ele vai criar os caches do usuário, então a gente vai aguardar um pouquinho aqui. Beleza, está criando. E aí a gente já vai, assim que ele terminar de criar os caches iniciais, a gente já vai instalar o pacote do Ligeiro Smart Easy Connector. Porém, a gente já vai ver que o OTRS Free ele bloqueia a instalação de pacotes que não sejam do próprio OTRS Group. Eu vou mostrar aqui para vocês, só um minutinho. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para fins didáticos, e a gente vai ver como é que a gente faz para habilitar a instalação de pacotes de terceiros. Então, deixa eu minimizar aqui as telas, pegar o Ligeiro Easy Connector que está aqui, mandar instalar, e a gente já vai ver uma mensagem aqui dizendo que para permitir a instalação de pacotes não verificados pela TRS Group, a gente precisa alterar esse parâmetro no sysconfig, que é o Allow Not Verified Packages. Então, a gente vai abrir uma nova aba aqui, e vou ali no configurações do sistema, vou procurar por esse parâmetro e vou habilitá-lo, ok? A gente habilita e tem que salvar clicando nesse tick verde e em seguida pedindo para o OTRS implementar as alterações selecionadas. Ok, está habilitado, a gente pode prosseguir então com a instalação. Eu só vou dar um refresh aqui, vou dar um Ctrl R no meu navegador para reenviar o formulário. Vai dar uma mensagem, você clica em continuar nesse alerta e aí é só aguardar a instalação do Ligeiro Easy Connector. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês um website que nós utilizaremos, uma ferramenta bem bacana, que é o Webhook Site. Ele serve para a gente simular o envio de mensagens entre sistemas por APIs, né? Então, eu vou dar aqui um Ctrl T, vou abrir uma nova aba no meu navegador e vou acessar o Webhook Site.
webhook.site. Quando você acessa, você já vai ter aqui uma URL que é disponibilizada para você, onde essa é uma URL única, você não precisa se preocupar, você pode até apagar, mas como a gente vai só testar aqui, cada vez que você acessa a ferramenta, você pode gerar uma nova URL e pode posteriormente até apagar essa URL para fazer os testes. Então ele gerou essa URL para que a gente possa fazer o envio de dados através do OTRS, através do ligeiro. Vou copiar essa URL e nós já vamos acessar aqui a administração Web Services, ok? Vou marcar aqui até como uma configuração favorita e eu posso acessar depois aqui diretamente na administração. Vou adicionar um novo Web Service e vou colocar aqui criar chamado sistema, ou vou colocar aqui como criar chamado em sistema externo. Isso aqui é um nome qualquer. A ideia é o que é? Eu vou enviar, por exemplo, quando houver uma atualização de fila, isso é uma coisa muito comum, né? Quando o chamado entra, por exemplo, numa fila desenvolvimento, existem muitos clientes nossos que pedem para que seja criado um ticket, um case, seja lá o que for, numa ferramenta externa, como o Mantis ou como o Jira e assim por diante. Então, está aqui, criar chamada em sistema externo, e aí eu vou escolher aqui o OTRS como requisitante. A gente tem aqui um conector, um transporte de rede próprio, para casos mais específicos. A gente não vai utilizar ele nesse momento, vamos usar aqui o padrão HTTP REST, e vamos clicar uma vez em salvar, e assim que a gente salva, o sistema vai habilitar para a gente a opção de adicionar um invoker. Eu vou utilizar o invoker padrão, que é o invoker ligeiro Easy Connector. Legal? E aí ele vai pedir aqui os dados, eu vou colocar criar chamado, tá? Como o nome desse invoker. E aí a gente vai falar daqui a pouquinho sobre os mapeamentos, isso é uma coisa bem interessante, é um recurso bem bacana que o OTRS implementa e a gente aproveita aqui também no Ligeiro Easy Connector. A gente não vai nesse momento criar nada, só vou salvar aqui, criar chamado, beleza? E aí eu vou fazer com que esse evento seja disparado, por exemplo, numa alteração de fila. Que o update, eu vou tirar o método assíncrono, vou deixar ele síncrono mesmo, porque fica mais fácil da gente depurar, da gente debugar. Vou adicionar, legal? E a gente pode fazer aqui, por exemplo, um filtro para que esse método só seja disparado quando esse chamado for movido para uma fila específica. Então, se eu clicar aqui em editar, eu posso escolher uma regra aqui que ele só vai funcionar quando query for igual, por exemplo, desenvolvimento. Então esse método só seria disparado quando o chamado fosse colocado na fila desenvolvimento, beleza? Para o nosso teste eu não vou fazer isso porque eu quero ficar disparando ele sempre que eu mudar de fila e aí a gente consegue testar mais rápido. Ok? Então tá aqui, vou clicar, salvar e finalizar. Bom, a gente salvou aqui e a gente nesse momento precisa configurar qual vai ser a URL que vai ser chamada por esse web service. Uma vez que eu já criei esse invoker, eu posso vir aqui em configurar, vou configurar o transporte, nesse caso o transporte HTTP REST, e aí eu vou colocar o ending point. O ending point vai ser justamente a nossa URL aqui, tá? Só que eu vou tirar essa parte depois da barra, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, aqui no mapeamento do controller para invoker criar chamado, que é o invoker que nós criamos com o Ligeiro Easy Connector, eu vou colocar o restante da URL que nós pegamos aqui do webhook site, ok? E aqui eu posso dizer qual vai ser o comando padrão enviado pelo OTRS ou pelo Ligeiro para esse invoker. Então eu vou colocar aqui post, porque vou colocar o post, porque aí quando ele acionar esse gatilho que é o kill update, né, que é a alteração de fila, ele vai mandar um post para essa URL. Então vamos ver como é que isso fica. Eu vou jogar aqui em janelas diferentes o OTRS e o webhook site. O webhook site está aqui esperando pela primeira requisição, né? Está dizendo aqui para a gente que está esperando. Vou pegar aqui o nosso chamado de testes, esse chamado que já vem com a ferramenta por padrão. Ele está agora na fila raw e eu vou mover para a fila postmaster.
Então está movendo, já moveu e já chegou a primeira requisição lá no Webhook Site. Vamos ver o que chegou no Webhook Site. Então ele pega aqui algumas informações de cabeçalho, né? Aqui os headers que vieram do TRS. Então ver aqui application JSON, o tamanho, user agent, etc. Que mais? E aqui nós temos os dados, efetivamente o JSON que foi enviado pelo Ligeiro Easy Connector para a ferramenta. Então vem uma série de informações. Nós temos aqui, por exemplo, a nova fila, que é o Postmaster, e aqui em Old Ticket Data nós temos a fila antiga, que é a Raw, beleza? Então isso é bem útil e a gente vai no próximo vídeo ver como é que a gente faz para enviar só aquilo que interessa. Eu quero só enviar, por exemplo, para o sistema o ID do chamado, né, que a gente tem aqui no campo Ticket Number, o ID não, né, mas o número do chamado. Eu quero só enviar o número do chamado e eu quero enviar, por exemplo, só a fila onde ele se encontra ou só o serviço. Legal, né, galera? Então nesse vídeo a gente viu como é possível fazer o envio de dados a partir do Ligeiro Smart para outras ferramentas, utilizando o Ligeiro Easy Connector. Então, nos próximos vídeos a gente vai ver como é possível fazer o mapeamento de dados, ou seja, a gente vai tratar os dados para que seja enviado apenas aquilo que é necessário para outra ferramenta e no formato que essa ferramenta espera. Então, se você não quer perder esse conteúdo, não deixe de assinar o nosso canal e também ativar as notificações para você receber em primeira mão, clicando no sininho aqui do YouTube, ok? E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, o seu joinha, para divulgar o nosso conteúdo, e isso é muito importante para a gente, beleza? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!